Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Neto, da disciplina Ciências da Natureza, né? Agora nós vamos ministrar aqui essa disciplina do 8º ano, ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre energia, né? Tipos de energia renovável e não renovável, ok? Então beleza, então, primeiramente para iniciarmos, vamos conceituar um pouco, né, o conceito de combustível, né? Visto que esse processo aqui de energia renovável e não renovável, nós falamos sobre combustível, né? Utilização de, no caso, para gerar energia é necessário um tipo de combustível, ok? Então, o que seria um combustível, né? Combustível é qualquer substância que reage com o oxigênio, certo? Ou outro comburente, liberando energia, usualmente de modo vigoroso, na forma de calor, chamas e gases, certo? Lembrando, né, que no caso aqui nós vamos falar desses tipos. Lembrando que a maioria desse tipo de combustível aqui, no caso, são não renováveis, ok? No caso, nós temos não renováveis e combustível renovável. Vamos iniciar pelos renováveis. Renováveis são aqueles em que sua utilização e uso renovável são aqueles em que sua utilização e uso é renovável e pode se manter e ser aproveitado ao longo do tempo sem possibilidade de esgotamento dessa mesma fonte. Então, pessoal, você pode utilizar, certo? Com, vamos dizer assim, com maior uma energia que tem mais durabilidade e não vai se esgotar assim tão fácil, né? Vamos dizer assim dessa forma. Por exemplo, você tem energia solar, né? Representada aqui pelo Sol aqui na figura, ok? Que é utilizada aqui, né? Com umas placas que captam essa energia, certo? Capta esse calor, converte esse calor em um tipo de energia, pode armazenar em uma bateria e daí transmitir para movimentar vários tipos de, vamos dizer assim, vários tipos de componentes, né? Por exemplo, energia transformar energia solar para casas, certo? Energia, por exemplo, para carregar celulares, né? Então aí você tem vários tipos de usabilidade, certo? Para isso aí. Vamos iniciar aqui pela energia eólica primeiramente, né? Energia eólica é a energia retirada do vento, né? É eólica, já diz dessa forma. Geralmente é utilizado esses, dizer assim, esses aparelhos, né, gigantescos, parece um catavento enorme, ok? Então diz o seguinte: denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento, certo? Que no caso são o vento. Energia cinética a gente vem de movimento, ok? Então aí quem já foi em Luiz Correia, né, deve ter visto aí, né, os campos aqui lotados dessas estruturas gigantes aqui, certo? Que o vento faz essa hélice mexer e daí produzir energia. A desvantagem desse tipo de energia é justamente a desvantagem dessa produção é justamente que ele precisa de uma área muito grande, né, para você poder instalar esses aparelhos. Então isso aí é uma desvantagem, né, referente a isso. É uma energia limpa, né, mas no caso limpa que não polui o ambiente, ok? Mas tem essa desvantagem, né? Ou seja, você tem que ter áreas muito grandes para poder instalar esses aparelhos aqui para poder captar energia. Energia solar, certo? Aqui, a energia solar é uma boa opção na busca por alternativas menos agressivas ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa, não emite poluente. Então, olha só, essas placas aqui que vocês estão vendo aqui em cima das casas são instaladas, certo? E daí elas captam essa energia para poder converter ele em uma energia elétrica para as residências, ok? No caso aí está em uma crescente nesse tipo de energia. Por exemplo, se fosse aqui no Piauí seria uma ótima opção, visto, né, que nós sentimos aqui o calor terrível desse nosso sol, né? Calor maravilhoso, certo? Então, no caso, seria uma ótima opção para aproveitar essa energia, né, aqui no Piauí. Não só no Piauí, né? No Nordeste tem um potencial incrível, né, para esse tipo de energia, certo? A hidráulica, que é a mais utilizada, né, de todas, a hidráulica. Energia hidráulica, também conhecida como energia hídrica ou hidrelétrica, é aquela obtida através do aproveitamento da energia potencial e cinética das correntes de água em rios, mares ou quedas d'água. É considerada uma fonte de energia renovável e limpa. Então, pessoal, todas essas aqui que nós vimos até agora, né, energia eólica, energia
solar, energia hidráulica, todas essas são energia limpa, ou seja, ele não polui. Só que essas aqui também tem uma desvantagem, né? Porque ela necessita de também grandes áreas, porque você constrói uma represa, né? Uma barragem, para poder represar aquela água dos rios, e daí você constrói umas comportas que fazem vamos dizer assim, você abre, né, aquelas comportas para poder passar, e com isso movimentam certas estruturas que vai produzir essa energia. O problema é que ela alaga áreas muito grandes, certo? E aí, no caso, você tem que desabrigar as pessoas, né? Se tiver pessoas naquele local, você vai ter que desabrigar os animais daquela região, né? Infelizmente aí vão sair, né? Certo? Ou infelizmente vão morrer afogados por conta da grande massa de ar, né? Grande massa de água que vai ser acumulada naquele local, certo? Biomassa, gente, é você utilizar um composto, né? Um organismo, vamos dizer assim, um composto orgânico, né? Um organismo vivo, tipo, por exemplo, com mais hábitos. Claro, você não vai pegar um animal, né? Você pega uma árvore e utiliza isso aqui como biomassa, certo? Como uma energia extraída da própria matéria. Então aqui, ó, chamamos de biomassa ou massa biológica a matéria orgânica, certo? De origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada. Lembrando que de origem animal, né? Você tem que utilizar aí, não pode, claro, você não vai pegar um animal vivo para poder converter ele em energia, né? Que pode ser utilizado na produção energética. Ou seja, aqui você tem, um exemplo, madeira, lenha, cana de açúcar, milho, esterco, certo? Que no caso são as fezes, né, desse animal, restos de alimentos e outros elementos. A decomposição de algumas dessas matérias geram gases, né, que são processados em usinas especiais para produzir energia. Um desses gases é o metano, certo? Que é utilizado de lixo, né, retirado dos lixões, certo? Geralmente você produz aí um aterro sanitário, né, para poder coletar o chorume, que é aquele líquido bem escuro, né? Se você deixar lixo aí acumulado por muito tempo, vai gerar aquele líquido escuro e mal cheiroso, né? Aquele mau cheiro é o metano, né? Aquele gás ali em grande quantidade dá para você utilizar na indústria, certo? Então, a energia de biomassa é utilizada dessa forma. O problema é que essa energia de biomassa, apesar de ser renovável, ela, no caso, por exemplo, se você for usar aqui, como ele deu aqui alguns exemplos, né? Olha só, madeira, lenha, a lenha você tem que queimar, né? Infelizmente isso aí vai liberar poluentes para a atmosfera, ok? É renovável, mas infelizmente é poluente. E aqui, para nós encerrarmos, vamos falar um pouco sobre as fontes de energia não renováveis, certo? Não renováveis são fontes de energia que estão presentes na natureza em quantidade limitada, ou seja, não podem ser renovadas caso acabem. Por exemplo, aqui nós temos aqui o petróleo, certo? O petróleo, no caso, que é o chamado ouro negro, né? Está em uma quantidade limitada, né? Ele vai acabar um dia. E quando acabar, por isso que está essa procura intensa por novas fontes energéticas, né? Porque visto quando ele acabar, vai ter que utilizar uma outra fonte, certo? Tem aí o gás natural, né? Que também fica aí nas reservas de petróleo próximo, ok? Você retira, e também tem o gás natural, você retira esse gás para poder utilizar na indústria. Carvão mineral, lembrando, carvão mineral não é o mesmo que carvão vegetal. Carvão vegetal é aquele que a pessoa pega, né, a madeira, queima para poder produzir o carvão. Esse carvão mineral foi produzido durante milhões de anos aí, né, de soterramento de algumas florestas, né? E no caso a pressão, certo? E o calor formou esse tipo de carvão, que é o carvão mineral mais utilizado em indústria, certo? E tem também aqui os combustíveis nucleares, né, que produz aí a energia nuclear. O exemplo aqui é o urânio, certo? Então, energia nuclear, só que é altamente poluente, certo? Você tem que produzir, vamos dizer assim, reservatórios específicos, né, e muito bem forrados, vamos dizer assim, para essa energia não escapar, ok? Que é muito poluente e muito difícil de você se livrar dela durante um período de tempo, certo? Então esses aqui são os principais tipos de energia não renováveis. Então, pessoal, energia renovável é aquela que você pode utilizar durante um grande período de tempo e simplesmente
reutilizá-la novamente, né? Porque ela tem um uso praticamente infinito, né? Quase, né? Vamos dizer assim dessa forma. Enquanto que as não renováveis, você, infelizmente, aí ela vai acabar, né? Ela tem uma quantidade limitada dela no nosso planeta, na natureza. Então, vai chegar um dia que vai ter um fim. Então, nós temos que procurar uma outra fonte de energia. Geralmente, essas fontes energéticas que serão substituídas vão ser essas fontes não renováveis, né? Vão ser substituídas por fontes renováveis, ok? Como, por exemplo, principalmente aí a luz solar, né? Energia solar, ok? E, claro, né? Energia hidrelétrica aí que por enquanto predomina, ok? Então, gente, por hoje, né? Por essa aula aqui é só, certo? Aí até a nossa próxima aula.